Olá, meu nome é Igor Ivanov e sou sócio de Tax Technology da Deloitte. Já são mais de 20 anos na gestão de tecnologia da informação, software fiscais e projetos de implementação de sistemas, como RPs, BIs e sistemas especialistas. E essa experiência toda só me leva a crer que Tax Digital é um tema que cada vez mais desafiador para as empresas. Como identificar as melhores soluções de compliance, cálculo de tributos, de analytics? É preciso estar atento e aberto às oportunidades geradas pela transformação digital. É por isso que a Deloitte abriu esse espaço. Vamos falar sobre como se sair bem diante de tantos desafios? O mundo vem se transformando rapidamente e várias tecnologias já estão disponíveis para utilização dentro das suas organizações. O desafio das empresas em geral é saber por onde começar, em que momento elas estão e aonde investir prioritariamente nesse mercado de Tax Digital. A Deloitte, no início de 2020, ela fez uma pesquisa com as principais empresas do país e também com os executivos da área tributária, chamada Tax do Amanhã, para poder ter um entendimento claro de onde as organizações estão e o que elas enxergam para o futuro. Por exemplo, o número de fiscalizações que são feitas, elas têm crescido muito, né? Isso não é à toa, já que todas as informações de maneira geral são eletrônicas, o que facilita muito para o nosso fisco em fiscalizar, em auditar essas empresas. Ao mesmo tempo, essas mesmas empresas reconhecem que o investimento em tecnologia ela é prioridade. Todas as áreas tributárias não sobreviverão sem um alto investimento em tecnologia. Algumas automações já estão ocorrendo, ainda de maneira tímida, né? Então a gente vê a parte de robótica já sendo trabalhada no dia a dia, um pouco de inteligência artificial, mas ainda há muito espaço para melhoria, né? Porque esse tema ainda concorre muito com as rotinas do dia a dia. A gente costuma separar essas necessidades e tendências do Tax Digital em 4 grandes pilares. O primeiro chamado de gestão, tá? É a própria gestão tributária, onde a gente encontra ferramentas de colaboração, calendarização, organização do seu dia a dia para uma melhor gestão fiscal e analytics. Um outro pilar é a parte de inbound e outbound, né? Entradas e saídas. Toda a questão envolvendo notas fiscais, ela é eletrônica hoje, né? Seja no processo de entrada, capturando informações dos órgãos, assim como no processo de emissão. Outro pilar é a parte de compliance. O compliance é algo que já está bem consolidado, que é a preparação das obrigações acessórias em envio ao fisco, mas isso, de sobremaneira, ainda necessita de algumas atividades manuais das organizações. E já existem soluções muito maduras para fazer um processo end-to-end muito completo para isso. E, por fim, algo um pouco mais recente, mas que eu vou explorar com maior detalhe, que é uma tendência, ao mesmo tempo uma realidade e uma tendência, que é a parte de calculadora e determinação de impostos, onde as empresas conseguem não só automatizar o acompanhamento das mudanças de legislação e conteúdo, como também a parte de automatização dos cálculos tributários. Entrando exatamente na parte de determinação de impostos, acho que todos são conhecedores da complexidade associada à legislação brasileira e o quão dinâmico é a mudança de regras tributárias, leis, alíquotas, etc. Então, um grande desafio aqui é o acompanhamento dessas mudanças e, ao mesmo tempo, a atualização delas dentro do sistema. Esse sistema de determinação de impostos, existem vários no mercado, a grande maioria deles são soluções globais, que já estão localizadas para o nosso cenário tributário brasileiro e integradas ao SAP, e elas compreendem tanto os processos de P2P, Procure to Pay, que é o processo de entrada, como também Order to Cash, que é o processo de saída. No processo de entrada, temos um fluxo específico para isso, ele pode integrar já no início da geração da ordem de compra, ou seja, quando você gera um documento e envia para o seu fornecedor, você já consegue atribuir todas as alíquotas e os impostos inerentes àquele produto. Ou seja, o SAP está gerando a ordem de compra, ele tem uma integração
com essa ferramenta, que é algo transparente e automático, ela devolve a tributação e você já envia essa ordem de compra para o seu fornecedor. Algo muito transparente. Da mesma forma ocorre no processo de saída. No momento anterior à ordem de venda ou à emissão da nota fiscal, o produto, o SKU, com o NCM dele, você leva essa informação de maneira automatizada e transparente para esse sistema de determinação de impostos, que devolve com a alíquota correta antes da emissão da nota fiscal. Então, com isso, faz com que você evite inúmeros erros de tributação, problemas depois e retrabalhos, quando você só enxerga lá no momento de enviar para o fisco, se é que você consegue perceber isso, né? Por vezes o próprio fisco é que identifica essas situações. Tá? Então, assim, o grande benefício ou os benefícios associados a essas soluções de determinação de impostos estão relacionados à atualização automática de conteúdo. Então, essas empresas não só geram a ferramenta para cálculo, como também alimentam com conteúdo, né, da legislação. Né? Então, ela funciona de atualização da legislação de maneira automática, as empresas não precisam ficar acompanhando. Como eu citei anteriormente, as empresas em geral têm equipes grandes para acompanhamento de mudança de legislação. Essa solução já compreende isso, ela atualiza o conteúdo automaticamente e, ao mesmo tempo, ela já alimenta as regras sem qualquer tipo de mudança ou necessidade dentro do RP. É algo independente do SAP nesse momento. Ou seja, todo o processo de implementação e de manutenção ele é muito mais suave e fácil, sem uma dependência da área de tecnologia, sendo normalmente os cases que a gente possui são todos concentrados na própria área fiscal, não tem uma questão muito técnica associada, codificação, é algo muito transparente. Tá? E o processo, como eu citei antes, existe o RP e existe uma integração com esses sistemas, que são geralmente em nuvem, então pode ter uma integração para o processo tanto de entrada quanto de saída. Tá? E eles é que alimentam as mudanças de regra, assim como os conteúdos. Tá? Isso tem se tornado muito produtivo, né? As áreas em geral têm reduzido drasticamente seus números de profissionais, sem contar que a área tributária ela acaba suportando muito bem toda a operação da organização. O outro tema que eu gostaria de destacar e que está se falando muito já no mercado há alguns anos é o Analytics. Todos os dados tributários das organizações em geral, eles são eletrônicos. E a gente tem que tomar benefício disso no nosso dia a dia. E poucas empresas ainda estão atuando dessa forma. Você pode ver na imagem aqui, uma base de dados de um trabalho de analytics tem várias fontes de informação, sejam elas o próprio RP, a solução fiscal de compliance, a documentação de governança, as notas fiscais eletrônicas, as obrigações acessórias, ou seja, várias fontes de dados são subsídios para uma análise mais apurada com relação ao Analytics, que auxilia no final do dia a tomada de decisão. Né? Nesses gráficos aqui a seguir, eu consigo mostrar para vocês alguns exemplos de extração de informações baseadas em notas fiscais eletrônicas e em obrigações fiscais, sejam elas mensais ou anuais. Então vejam, informações relacionadas aos lucros das organizações, a emissão dos documentos e como eles estão distribuídos nas diversas regiões do país. Então, todas essas informações auxiliam muito as empresas na tomada de decisão, sem contar que o Analytics também facilita a questão de cruzamento das informações, ou seja, a nota fiscal eletrônica é base para uma série de obrigações. Então, o simples fato de você cruzar, você consegue sanear e antecipar uma série de validações que o fisco fará. A Deloitte pode apoiar toda essa jornada de transformação digital das organizações, desde a questão de assessment, diagnóstico da maturidade de uma organização, que o grande ponto é saber por onde começar, onde eu estou, então a gente apoia desde a fase de diagnóstico, de entendimento da situação onde a empresa está, da maturidade, definição de planos de ação, até a implementação e o monitoramento da execução desses trabalhos no dia a dia. Então a gente acredita muito nessa jornada de transformação, na busca da eficiência operacional e financeira das empresas. A Deloitte é a maior empresa de serviços profissionais do mundo. Só no Brasil somos mais de 5 mil pessoas trabalhando para fazer nossos clientes crescerem e os mercados prosperarem. Para isso, buscamos o que há de melhor, mais inovador e mais eficiente em soluções. Temos orgulho de sermos parceiros da SAP
Independente do tamanho da dificuldade do seu desafio, conte conosco. Vamos transformar o futuro?